Pessoal, aqui vão algumas análises, alguns estudos, vamos dizer assim, sobre o primeiro vídeo aí das Crônicas de Enri. E o que eu quero dizer com isso? Essa ideia me veio mais cedo, em que a cada vídeo de gameplay eu vou fazer uma análise da aventura do vídeo anterior, para a gente trazer alguns pontos de observação e de reflexão, tanto pela filosofia quanto da psicologia, porque assim, o uso do RPG, do jogar, ele tem a sua importância sobre a saúde mental e sobre o aprendizado social, porque muitas situações que são obstáculos no jogo, e apesar do alto nível de fantasia, né, tipo dragões, etc., e eu duvido muito que a gente vai abrir a janela, vai ter um dragão cuspindo fogo e a gente vai ter que descer com uma espada para resolver. Então não é o caso. Mas essas situações fantasiosas, elas trazem muita coisa que a gente pode pensar e que pode acrescentar na nossa vida. Então eu fiz umas anotações aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que são interessantes em relação ao vídeo anterior. E a primeira delas eu queria chamar a atenção logo no começo, não sei se prestaram atenção, mas na hora da construção do personagem, em vez de eu rolar o dado para eu escolher quais são os equipamentos que ele ia usar, eu preferi escolher, tá? Então, assim, isso pode ser sobre uma questão de ter controle sobre a nossa própria narrativa? Pode, e isso é muito positivo, porque a escolha do equipamento, ela está muito relacionada à forma com que nós vamos enfrentar os obstáculos. Não quer dizer que na minha vida pessoal eu vou pegar tipo, um arco e flecha e vou atirar em algo ou alguém para resolver algum problema, longe disso. Mas é o que aquela ferramenta, o que aquele equipamento vai ser semelhante a alguma estratégia minha. Então, talvez é, ficar um pouco mais distante do cenário, né, e buscar um alvo para eu resolver o que eu preciso resolver e não resolver vários problemas ao mesmo tempo, pode ser uma análise, tá? Agora, a gente também pode falar sobre autonomia e a identidade, que é basicamente isso que eu estou falando, porque assim, na clínica, muitas vezes o paciente ou o cliente ele pode chegar com uma questão de que ele se sente refém dos dados. E aí eu falo, tipo assim, dado do jogo mesmo. Mas o que isso tem a ver com a vida real, né? Os dados, pessoal, que a gente usa nos jogos, eles são basicamente, a gente consegue fazer um comparativo como se eles fossem sinônimos de circunstâncias da vida. Ou seja, a gente consegue traçar um plano e querer ir em direção a algo com o conhecimento e com os equipamentos que a gente tem. Mas nem tudo está sobre o nosso controle. A única coisa, e aí já vamos para o estoicismo, né? A única coisa que está ao nosso controle são os nossos próprios pensamentos. Eu posso ter a intenção de resolver tal problema de tal forma, mas inúmeras milhares de coisas podem acontecer que vão me impedir de fazer isso dar certo, tá? Agora, quando eu escolhi o arco, eu exerci a agência, né? Tipo, o quanto que eu consigo me colocar ali e ter assumir a responsabilidade sobre o que eu quero. E aqui o RPG, perdão, ele vai ensinar pra gente que embora a gente não controle os eventos da vida, e que no RPG é traduzido como, é usado como os dados, né? Nós temos o direito e o dever de moldar a nossa própria ferramenta, ou seja, a nossa resposta ao estímulo externo, para que ela seja coerente com quem somos, ou seja, com os nossos princípios e os nossos valores, tá? E aí, vamos passar para o segundo ponto de anotação que eu fiz aqui, que é sobre a nossa trama. Ou seja, a gente está falando sobre um paladino nobre que se aliou ao mal. E parece até uma questão clássica, né? Porque a gente está falando sobre um nobre corrompido, né? Um arquétipo do nobre corrompido. E, e aqui me faz pensar muito sobre essa questão do paladino ele ser como se fosse uma representação de uma perfeição moral, né? Então, assim, quando o Endor, que é o nosso paladino aí que foi pro mal, ele tem essa intenção de se aliar ao mal, a gente vai trabalhar um conceito de sombra, que é muito mais comum na psicanálise junguiana. Não sou psicanalista, tá, pessoal? Eu estudei na escola, na faculdade, então são algumas coisas que ficam e que faz a gente pensar na hora do jogo, né? Ou seja, esse conceito de sombra, ele vai traduzir pra gente o quê? Ninguém é puramente luz. Ou seja, para a psicologia, é muito importante, acho que na filosofia, né, na humanidade no geral, entender que até o mais nobre, ainda assim, por ser humano, ele ainda carrega um potencial destrutivo.
tá? E que isso é essencial para a integração psíquica, tá? No estoicismo, isso aí vai lembrar a gente de que a virtude não é um estado permanente, mas é uma prática diária. Ou seja, se você descuidar da vigilância racional sobre como você está prestando atenção nos seus próprios pensamentos, qualquer ser humano pode cair, todos nós, tá? Então é muito importante a gente manter, ó, a cabeça ali funcionando direitinho, beleza? E aí, o terceiro ponto, são 4 pontos, na verdade, que eu anotei que eu acho que ficou muito legal, é sobre a questão da ética do nosso protagonista. Por quê? Ali no. Cadê o livro? Ah, o livro não está aqui. Mas no arquétipo que diz que ele é um caçador de recompensa e que ele é tão hábil em combate que ele pode decidir vencer a situação eliminando o adversário, o inimigo ou não. Tem uma situação que eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava dentro da caverna dos ladrões, que o Henry dispara uma flecha, né? E na minha imaginação é uma flecha sem ponta, né? Então eu sei que a aerodinâmica não, talvez não fosse tão eficiente, mas a gente está falando de um mundo de fantasia passivo de interpretação. Então eu imaginei essa flecha tendo uma ponta chata, em que ela bate na têmpora como se fosse um soco muito forte. O ladrão apaga e aí ele consegue libertar o mercador e amarrar o ladrão ali e resolver o problema dele. Então, assim, o Henry, né, o protagonista, ele ter essa habilidade suficiente para derrotar os seus alvos sem tirar a vida deles, foi um diálogo interessante, porque o mercador, ele comenta, né? Por que você não matou ele, né? Tipo, não, quem sou eu para julgar, né? Tipo, aquela pessoa, ela vai ter que pagar pelas escolhas que ela fez na vida dela, mas quem sou eu para dizer que ela vai pagar com a vida dela? Não cabe. Porque no estoicismo, e aí a partir de agora, qualquer semelhança com qualquer outra coisa que vocês possam fazer é livre e espontânea interpretação de vocês. Estou falando pura e exclusivamente sobre o estoicismo, muito que nos remete que é uma corrente filosófica que vai fazer com que a gente busque não só tipo, a nossa própria elevação moral, né, desenvolvimento de virtude, mas ainda assim o estoicismo ele vai trazer muito sobre a questão do amor, né? E eu não estou dizendo que tipo o Henry não matou o ladrão porque ama ele, mas porque entende de que ali há uma oportunidade também daquele ladrão, não sei, né? Vai que ele acorda e é preso, etc, e revê o que ele fez da vida e acaba fazendo coisas legais para as outras pessoas. E a partir disso, já a interpretação de vocês. Eu parei por aqui, beleza? Mas ainda falando sobre o estoicismo, a gente pode falar que dentre as virtudes que o estoicismo vai pregar e vai trazer para a gente, entra a questão da temperança. E assim, o Henry, ele tem a força, ele tem a capacidade de combate, a consciência disso, mas, acima de tudo, ele possui o controle sobre essa força. Ou seja, ele tem controle sobre as ações dele, porque ali ele optou por não matar, e sim nocautear. E aí, na vida real, a gente pode traduzir isso por assertividade. E ser assertivo é ter a arma, ou seja, o argumento, a posição de poder. Mas cabe a você escolher apenas usá-la para resolver o seu problema, sem que isso destrua o outro. E é o treinamento de habilidades sociais de altíssimo nível. Isso aqui vocês vão ver muito em mundo corporativo e nos empresários também que eu trabalho ali, tá? Quarto e último ponto, que é o senso de urgência, ou seja, a vila está em risco, né? A trama começa em cima disso. Ou seja, ali na situação de protagonista, se eu não descobrir o mistério, a minha vila será tomada. Ou seja, aí a gente pode falar da motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro de mim, e a extrínseca, que é o ambiente que traz isso para mim. A análise disso seria mais ou menos como se a gente fosse falar sobre o medo da perda como um motor para ação. Ou seja, se eu não fizer, eu vou perder. Então eu preciso fazer por onde? E lembra que isso, motivação, vem da junção do movimento e da ação. Então, eu preciso fazer algo para minha vila não ser tomada ou ser destruída. E aqui entra um ponto muito legal, porque a gente consegue discutir sobre ansiedade funcional. Ansiedade funcional é quando a gente transforma a preocupação com o futuro, que é a probabilidade da minha vila ser tomada, em passos concretos no presente, que é a minha investigação. E aí, o RPG, ele transforma o e se, né? E se é uma distorção cognitiva, né? Tem a ver com a angústia, com o sofrimento no futuro, catastrófica, em uma missão épica. Então isso é maneiro pra caramba, tá?
Então, pessoal, essa foi a minha rápida leitura e algumas observações que eu fiz sobre essa aventura que a gente acabou agora. E, bom, é isso. Qualquer questão, pode escrever nos comentários se você percebeu mais alguma coisa da nossa última aventura ou se algo que eu falei não ficou tão claro assim. E bora pro próximo.